rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Minecraft, né? E hoje eu vou mostrar para vocês alguns shaders aqui, né? Bem leves. Só deixa eu pegar um pouco de FPS aqui, porque como vocês podem ver aí tá bem lagado, né? Deixa eu diminuir também aqui o campo de visão. Tô usando o controle dessa vez, porque eu tenho mais jogabilidade com o controle, beleza? Sou mais bom no controle e também porque eu já tô bem acostumado, né? Nossa, tá travando que só isso aqui. Espero só chegar a uns 70, 80 FPS por aí, que eu vou começar aqui a lista dos shaders, beleza? Aí depois eu volto, rapaziada. Pronto, rapaziada, voltei aqui, né? Já peguei um FPS minimamente aceitável. Quando eu fico parado aqui, ele fica pegando ali uns 79 FPS, como vocês podem ver, né? Que já é um FPS bem aceitável. E também é porque a performance ficou pior porque eu tô usando uma resolução um pouco maior, né? Também. E também é porque aqui o gravador de tela tá em 1080p, rapaziada. Então meu celular ele não vai arrastar tudo assim de uma vez, né? E para vocês que não sabem, o meu celular tem um otimizador de jogos, né? Que é bem legal. Mas agora vamos para a lista de shaders. Como vocês podem ver, eu estou usando o mod parkour, porque para vocês que não sabem, eu jogo FPS nesse modpack aqui, beleza? Transformei ele no Call of Duty praticamente. E vambora. Bom, rapaziada, o primeiro shaders aqui é o Silhouettes Enhanced Default, beleza? Esse shader, ele é bem leve, tá? Ele tá travando porque é celular, né, rapaziada? Não é um PC, né? Mas ele é bem leve. Ele roda em qualquer PC praticamente. Se o seu PC tiver uma placa de vídeo GT 210 por aí, né? E uns 8 GB de RAM, já roda isso aqui, beleza? Roda com no mínimo 60 FPS. E para vocês que não sabem, eu estou usando um Render Distance em 4, beleza? Então, né, a renderização vai ficar bem limitada, porque se eu for aumentar para mais do que isso, vai ficar bem lagado, tá, rapaziada? Então, como vocês podem ver, tá rodando direitinho aqui o Silhouettes Enhanced Default. Só às vezes que dá uma caidinha de FPS porque tá renderizando, né? E esse shader, ele é mais puxado para iluminação vanilla do jogo. E só muda que tem sombras, beleza? As sombras são bem renderizadas, como vocês podem ver. E também a água, rapaziada. Olha essa água aqui. Essa água é bem bonita, né? É vanilla, normal. Só que quando a gente olha pro horizonte, né? Tem um reflexo, né? E eu achei isso bem legal. E esse shader aqui, pra mim, é um dos melhores. É um dos meus favoritos, beleza? Porque além dele ser muito realista desse jeito, ele é bem leve, como eu disse, né, rapaziada? Vocês não precisam de uma máquina tão potente para rodar. Então, esse é o Silhouettes Enhanced Default. Deixa eu vir aqui, pegar aqui uma tocha. Aí também eu tô com os mods de armas aqui, né? E também, se vocês quiserem que eu ensine como fazer um modpack do zero, tá? Como montar um modpack do zero, deixa aí nos comentários, beleza? E aqui, rapaziada, esse shader tem uma iluminação dinâmica. O que é iluminação dinâmica? Praticamente quando a gente fica com uma tocha na mão, ilumina ao nosso redor, como vocês podem ver, né? Ó, sem tocha, uma tocha, tá vendo? Tem um zumbi aqui. Ah, é um baby zumbi. Opa, companheiro, beleza? Pera aí, tem um presentinho aqui pra tu, ó. Eita, tu não vai fugir não, abestado. Vem pra cá. Como vocês podem ver, esse shader, a iluminação dele é a iluminação normal, vanilla do jogo, né? E eu achei bem interessante nesse shader é isso também. Porque a maioria dos shaders são puxados, a iluminação deles são puxados para cores pastéis e bem vibrantes, né? Bem coloridos. Que é legal também, é interessante. Mas eu gosto dessa pegada mais vanilla do jogo também, né? Agora vamos para o próximo shader. Bom, rapaziada, o próximo shader, o segundo desse vídeo, é o Silhouettes Vibrant, tá? Versão Medium. Essa versão aqui é a versão média, como eu disse, beleza? E eu tô usando a versão média porque deixa o jogo mais realista, né?
E também tem a versão light, se vocês quiserem, beleza? Vai estar aí nos comentários o link, tá? Vou deixar aí nos comentários para vocês. E a versão mais atualizada, a versão 1.56, beleza? Como vocês podem ver, esse shader, ele é muito mais realista que o outro. E também é um pouco mais otimizado que o outro, né? Por algum motivo. Eu não sei qual é o motivo. E como vocês podem ver, tem raios de sol aqui também. No outro shader também tem raios de sol, né? E nesse shader, esse aqui tem nuvens realistas, rapaziada. Olha essas nuvens, meus companheiros. E também tem uma névoa volumétrica, né? Uma névoa bem legal aí, né? E também a água desse shader não é nada mal, meus companheiros. Olha isso, né? É bem realista. Debaixo d'água, nem me fala. Olha isso aqui, parece vida real. É sério. Como vocês podem ver também, os raios de sol também são coisados dentro da água, né? Isso é interessante. Meu shader leve é desse jeito. Esse shader, ele é muito otimizado. Pode parecer que não é, mas ele é muito otimizado e pode estar rodando aí em qualquer máquina também, tá, rapaziada? Mas se vocês quiserem testar a versão Medium, também pode, mas a versão Medium é um pouco mais pesada que a versão Light, beleza? A versão Light aqui eu tenho comigo, né, que inclusive eu vou botar aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, versão Light, beleza? É essa versão aqui mesmo. E eu fiz umas pequenas alterações nessas duas versões para deixar o jogo mais realista, né? Como vocês podem ver, não muda quase nada, né? Só muda que é mais leve, praticamente. E é por isso que eu gosto da versão Medium, né? Porque também tem as cáusticas dentro da água aqui. A versão Light não é tão realista assim, né? Não é tão realista, mas também é bem legal, beleza, rapaziada? E agora vamos para o próximo shader. Bom, rapaziada, o próximo shader... Opa, pera aí que o shader tá meio diferente aqui, né? O próximo shader, rapaziada, é o Makeup Ultra Fast, beleza? Eu esqueci de ativar aqui o anti-serrilhamento, né? Porque o shader, ele fica muito feio, rapaziada. Esse shader aqui fica muito feio sem o anti-serrilhamento, beleza? O anti-serrilhamento, pra quem não sabe, é uma correção de resolução, praticamente, né? Deixa mais borrado, mas vai estar deixando com menos pixels, beleza? Menos pixels, não vai ter quase nada de pixel. Como vocês podem ver, eu tô usando 50% de resolução aqui e não tem quase nada de quadriculados, vendo? Quase nada de pixels, né? E a água desse shader, ele é muito realista. É muito realista também esse shader, beleza, rapaziada? Tem um raio de sol, como vocês podem ver, né? Ali na árvore ali, ó. Aqui, ó. Vendo, ó? E esse shader, ele é muito realista, rapaziada. É sério. Olha isso. Olha esses reflexos aqui. Olha que isso aqui tá rodando no celular. Se tá rodando no celular, significa que vai estar rodando no PC de vocês aí também. Caso vocês estiver vendo este vídeo pelo PC, beleza? E esse shader... A iluminação desse shader é bem legal também. Eu esqueci de mostrar a iluminação do outro, mas eu vou deixar um mini clipe aí pra vocês verem como é que é a iluminação do outro, beleza? Lembrando que eu vou estar com o microfone desligado, né? Então... Ok... Aqui, rapaziada, ó. Vendo, ó? Aqui tem uma mini alteração, né? E eu uso esse shader aqui no Medium também. Eu posso usar ele no Ultra, beleza? Se eu quiser. Mas no Ultra fica muito pesado, rapaziada. Então eu não vou estar usando aqui no Ultra, beleza? E a água desse shader é bem realistinha, né? Como eu falei. E também tem as cáusticas também. Dentro da água não muda quase nada. Só deixa esse aspecto aqui. E os raios de sol aqui também deixa um pouco a desejar, né? Dentro da água. Porque dentro da água ele fica com a coloração normal. Mas não, é para ele ficar com a coloração azul, né? Quem usa o Complementary aí sabe. E falando em Complementary, vamos para o próximo shader, que inclusive é um shader bem realista também, beleza? Bom, rapaziada, o próximo shader aqui é o Insanity Shaders, beleza? Esse Insanity Shaders é mais para aqueles que gostam de terror, sim. E como eu estou usando a versão 1.21.1, tem alguns erros gráficos, como vocês podem ver. A grama menor, né? Não essa grama aqui, beleza? Não é essa aqui, mas sim essa aqui, ó. A menorzinha não tem
movimentação, beleza? E também elas são um pouco mais escuras que as outras. Isso só acontece por causa que eu tô em uma versão incompatível, beleza? E também esse shader ele é um pouco desatualizado, né, rapaziada? Então, em termos de erros, ele vai ter bastante para quem tá usando o celular para rodar esse Minecraft Java aqui, né? E já tá ficando a noite. E esse shader, rapaziada, à noite é uma penumbra que vocês não sabem como é que é. É sério. Olha isso aqui. Deixa eu anoitecer aqui. Como vocês podem ver, já tá um breu medonho. Olha isso. Esse shader dá muito medo. É sério, ele dá mais medo psicológico do que medo normal mesmo. E a iluminação dele é bem fraca, tá, rapaziada? Bem fraquinha. E tem um bloom legal também. Tem um bloom aqui. Um bloom na tocha, né? Pra quem não sabe o que é bloom, é um tipo de brilho vazado, beleza? Que fica em volta do local iluminado, né? Da luz, no caso. Aqui, ó, vendo, ó? E esse shader, olha isso, rapaziada. Olha aquela lua ali. Não fala que isso aqui dá medo medonho. O que é isso? Mas enfim, vamos aqui pegar uma cama. Cadê a cama? Tá aqui a cama aqui, ó. Beleza. E vamos dormir. Ótimo. Olha, tem um zumbi aqui. Pera aí, vou matar esse zumbi também. Beleza. Ignorem isso, tá, rapaziada? Vocês não viram nada. Bom, esse shader aqui, ele é bem realista também, tá? A água tem um reflexo bem bonito, como vocês podem ver. Beleza? E a névoa dele é uma névoa muito forte, rapaziada. Olha isso, né? Isso aqui realmente é para causar medo, beleza? E agora vamos para o próximo shader aí, que inclusive é um último shader dessa lista. Bom, rapaziada, o próximo shader e o último shader dessa lista é um Complementary Shaders. Sim, rapaziada, o Complementary Shaders roda em qualquer PC, né? Exceto aqueles PC mais fracos, né? Tipo, se tiver 4 GB de RAM e uma Intel HD Graphics, não vai rodar direito, tá? Vai rodar com poucos FPS. Esse shader aqui é a versão 1.20.1, ou seja, tá com alguns erros gráficos, mas são poucos erros gráficos, beleza, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, né? A grama aqui não tá do mesmo jeito que aquele shader lá, né? Do que o shader anterior, tá do mesmo jeito. E como vocês podem ver, esse shader ele é bem realista também, tá? Ele é bem leve, tá? Tá rodando aqui com 20 FPS, mas tá rodando isso aqui com 20 FPS já é muita coisa, tá? Ainda mais com esse shader aqui que é pesado para celulares, é sério. Esse shader aqui, ele é muito pesado. Algumas pessoas aí com celulares um pouco mais potentes vão achar que eu tô brincando, que esse shader é leve, mas ele é pesado pro meu celular, tá? Mas ele é leve para os PCs aí que tem uma GTX 1050 Ti e 8 GB de RAM, beleza? Ele roda sossegado, tá? Ele roda tranquilo. E como vocês podem ver, esse shader ele é tipo uma edição do BSL Shaders. Inclusive o BSL Shaders, rapaziada, eu não tenho aqui, mas eu tenho uma versão modificada dele. Qual é essa versão modificada? Eu vou usar, inclusive eu vou usar para os vídeos de terror que eu vou fazer no canal, beleza? Como vocês podem ver, aqui debaixo d'água é bem realista. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Olha esses raios de sol. Isso aqui é muito realista. Isso aqui tá rodando no celular é sem não, viu? O que a rapaziada não faz, né? Bom, aqui como vocês podem ver, tem um reflexo muito bonito, né? Mais bonito do que todos os shaders anteriores, beleza? E esse shader, ele é bem otimizado também, tá? E eu tô usando aqui a resolução 50%, como eu disse, né? Alguns minutos atrás, esse shader tá rodando direitinho, tá, rapaziada? E para vocês que não sabem, eu utilizo o NeoForge, beleza? O carregador de mods NeoForge. Por que eu uso ele? Porque ele tem melhor compatibilidade para o meu celular, beleza? Ele é muito mais otimizado no meu celular. E
aqui a iluminação dele é bem legal também, a iluminação desse shader. Como vocês podem ver, esse shader é o famoso shader que deixa os minérios brilhando no escuro. É sério, olha isso aqui, né? Legal, né? E como vocês podem ver, os minérios ficam brilhando aqui, ó. Vendo, ó, tem ferro ali, tem coisa aqui, tem zumbi aqui do meu lado. Será que os cachorros vão começar a latir agora? Aqui, a iluminação desse shader é bem realista também, tá? Não é à toa que meu celular perdeu deu uma quedinha de FPS ali. Aqui, o bloom é muito mais contrastado e muito mais nítido. Como vocês podem ver aí, é bem notável, né? E não é só no minério de ferro, tá, rapaziada? Também tem brilho nos outros minérios, tipo minérios de lápis lazuli, como vocês podem ver aí agora. E esse shader, ele é bem clarinho nas cavernas, né? Não dá pra ver quase nada, mas aqui pra mim tá claro, tá? Olha as lulas brilhantes aqui. Isso aqui é realista demais. Como vocês podem ver, e também aqui, ó, tem esses negócios aqui, eu não sei qual é esse nome. Opa, o nome é Lichen Brilhante, né? Eu tô usando o Just Enough Items e o Jade, beleza? Como vocês podem ver, tem diamante. O diamante aqui é o que fica mais notável de todos. Por quê? Porque a rapaziada inteira gosta de diamante, né? Então é claro que o dono desse mod não ia deixar o diamante pra trás. Então é bem fácil de ver o diamante, rapaziada. É sério, vocês conseguem notar ele a, sei lá, 300 blocos de distância. Porque esse shader aqui deixa ele brilhando, beleza? E como vocês podem ver, esse shader também, ele tem algumas coisas bem legais, né? Por exemplo, o Nether, eu vou deixar... Vou deixar aí um mini clipe, né? Um mini vídeo do Nether. Ou do Nether não, do End nele, beleza? Com esse shader, pra vocês verem. Para quem usa esse shader aqui, provavelmente já sabe que ele tem uma aurora boreal, né? Também já sabe o que tem lá no End também. Esse shader tem uma aurora boreal também, beleza? Mas como eu gosto mais do bioma de planície, eu só voltei para gerar biomas de planícies, beleza? Porque planície é um negócio melhor pra mim, né? Eu acho melhor, beleza, rapaziada? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista gigantesca de shaders, beleza? E não é tão gigante assim, né? Porque senão o vídeo vai ficar, sei lá, com 1 hora, mais ou menos, né? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, rapaziada. Fui!